Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 4. A palavra de Deus, ela diz: o mesmo João, de João, o João que se apresentou pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O mesmo João que pregava a palavra de Deus, que estava ali levando a palavra de Deus às pessoas, tinha vestes de pelo de camelo e um cinto de couro ao redor de seu lombo. E sua comida era gafanhotos e mel silvestre. Você percebe que esse texto aqui ele começa que o mesmo João que pregava, o mesmo João que levava o arrependimento, ele tinha veste de pelo de camelo e o cinto de couro. Quer dizer, o mesmo João que estava levando as pessoas até Deus era um homem simples, era um homem humilde. Não era um homem poderoso, não era um homem influente, não era um homem. Não. Deus não escolheu os poderosos. Não é o que está escrito? Deus escolheu os simples. Deus escolheu os simples. Deus escolheu os pequenos. Tanto é que quando ele fala dos salvos, ele chama de pequeno rebanho. Deus escolheu os pequenos, os simples, como João Batista. O versículo começa dizendo: o mesmo João que estava lá pregando sobre arrependimento, tinha veste de pelo de camelo. Olha do que ele se vestiu. Pelo de camelo. E um cinto de couro ao redor de seu lombo. É a parte da cintura. E sua comida era gafanhoto e mel silvestre. João Batista ele pregava no deserto. O deserto era um lugar que durante o dia era muito quente e durante a noite era muito frio. E no deserto, o que tem no deserto? No deserto não tem nada. Então, quer dizer, olha do que ele sobrevivia. De gafanhotos e mel silvestre. Olha o que ele comia. Você imagina você comer gafanhoto. Imagine você sobreviver de gafanhoto e mel. O mesmo João Batista que pregava a palavra de Deus. Era o mesmo que sobrevivia de gafanhotos e de mel silvestre. Que estava vestido com couro, ou melhor, com pelo de camelo e cinto de couro. O mesmo João Batista que estava lá pregando era o mesmo que, em outras palavras, tinha suas dificuldades, tinha suas lutas, tinha suas guerras. O mesmo que estava lá pregando. Comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Ele não vivia nos banquetes, não. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. O mesmo João Batista que estava pregando. O mesmo João Batista estava levando arrependimento. Era o mesmo que tinha que comer o que tinha. O que tinha para comer. Você acha que ele gostaria de comer gafanhoto e mel silvestre? Você acha? Você acha que ele gostaria de estar vestido com pele? Com pelo de camelo? Você acha que ele queria isso? Você acha que esse era o seu objetivo, o seu sonho de vida? Você acha? Não. Mas ele não estava ali fazendo a sua vontade, ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Então por isso que diz, o mesmo João Batista, ou melhor dizendo, o mesmo João, tinha veste de pelo de camelo, a roupa dele era feita de pelo de camelo, e um cinto de couro ao redor de seu lombo, e a sua comida era gafanhotos e mel silvestre. O mesmo João Batista, que estava ali pregando a palavra, tinha as suas lutas, tinha as suas dificuldades. O mesmo João Batista, não era outro, era o mesmo. Mas ele continua dizendo aqui, ó. E saíram ter
E saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Então veja, João Batista, como está escrito, ele era aquela voz que clamava no deserto. Ele clamava. Para que ele clamava? Para que as pessoas viessem ouvir, para que as pessoas viessem dar atenção. Porque ele queria que as pessoas ouvissem, não a ele, mas a Deus. E você vê que diz aqui que saíram a ter com ele. As pessoas iam até ele. De Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. As pessoas saíram a ter com ele. Você vê que ele era um homem que se vestia de uma forma rústica, digamos assim. Uma forma rústica. Mas isso não impedia as pessoas de irem ter com ele. Por quê? Porque o poder não está na aparência. O poder não está na capacidade. O poder não está na condição econômica. O poder está na palavra de Deus. João Batista estava pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus que trazia aquelas pessoas até ele. É a palavra de Deus, é o poder que está na palavra de Deus que traz as pessoas. Não são essas outras coisas. É o poder que está na palavra. As pessoas iam ter com ele, não era ele que ia ter com as pessoas que iam até ele. As pessoas que iam até ele. Você vê que quando a pessoa é de Deus, as pessoas vêm até ela. Não digo que a pessoa de Deus ficar de braço cruzado, porque João Batista estava de braço cruzado. Ele estava clamando, meu amigo. Clamando. Não diz aqui voz que clama no deserto. Não diz que voz que fica calado no deserto. Voz que não faz nada no deserto. Voz que fica de braço cruzado. Não. Diz voz que clama no deserto. Sabe o que é clamar? Clamar. Clamar é você gritar, de você ficar rouco, de você perder a voz. Isso é clamar. Então é isso que ele está fazendo no deserto. E isso certamente chamou a atenção das pessoas e as pessoas estavam indo ter com ele. Mas no versículo 6 continua dizendo: e eram batizadas por ele no Jordão, confessando seus pecados. Então quer dizer, essas pessoas iam ter com João Batista. Mas elas não iam ter com João Batista para ficar trocando ideia, para ficar jogando conversa fora. Elas iam ter com João Batista, primeiro, para ouvir. Ouvindo o que ele estava falando, arrepender-vos porque está próximo o reino dos céus, elas creram naquela palavra. Elas creram que João Batista era o quê? Era o homem de Deus e que aquela palavra era de Deus. Era de Deus. Então aconteceu o quê? Elas eram batizadas. Não porque ele queria que elas fossem batizadas, mas porque elas decidiam isso. Eu tenho certeza que João Batista, antes de batizar a pessoa, ele certamente explicou o que é o batismo. Ele certamente fez a pessoa entender o porquê, a razão daquela atitude. E então essas pessoas eram batizadas por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Então o que aconteceu primeiro? A pessoa ouviu a palavra, creu na palavra e tomou a decisão de se batizar. E como está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí você entende que João estava no deserto, pregando sobre arrependimento, pregando sobre salvação. E no deserto as pessoas iam ter com ele, ouviam a palavra, tomavam a decisão de se batizar. Tudo isso acontecia onde? No deserto. Não é curioso? Não chama atenção? Olha o lugar que Deus usou. O deserto. O deserto. Ele usou alguém para pregar no deserto, para mostrar, para deixar claro que não é o lugar. Não é o lugar.
Onde tiver alguém que se dispor a servir a Deus, ali Deus vai usar aquela pessoa, independentemente do lugar em que ela esteja. Tudo isso aconteceu no deserto. Tudo isso aconteceu no deserto. No deserto. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer. Ele escolheu fazer no deserto. Então aconteceu no deserto. João pregando, as pessoas ouvindo, as pessoas vieram ter com ele, porque ele estava clamando no deserto. Clamando, e certamente aquilo chamou a atenção das pessoas que vieram ter com ele. E essas pessoas estavam tomando a decisão de fazer o quê? Primeiro creram, porque ninguém vai se batizar, pelo menos na teoria, né? A pessoa não vai se batizar se ela não creu na mensagem. A teoria é assim. Então eles certamente creram naquilo que João Batista estava falando. E depois eles foram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Quer dizer, reconhecendo que haviam errado. Isso é uma parte importantíssima. A pessoa reconhecer que errou, reconhecer que é um pecador, reconhecer que não é uma pessoa perfeita, que não é uma pessoa boa, que não é uma pessoa santa. Isso é um passo importantíssimo. A pessoa confessar os seus pecados, a pessoa colocar diante de Deus aquilo que ela fez de errado. Admitir que errou. Confessar que errou. Essas pessoas eram batizadas confessando seus pecados. Não é que tipo, hoje você não tem que confessar o seu pecado para o homem. Hoje você tem que confessar o seu pecado para quem? Para Deus. Para Deus. Hoje, se você fez alguma coisa de errado, você tem que falar com quem? Com Deus. Você tem que se consertar com Deus. Você tem que se reconciliar com Deus. É você e Deus. Hoje é você e Deus. Hoje é você e Deus. Porque até aquele momento o véu do santuário ainda estava ali. Ainda estava ali o véu. Só que depois que o Senhor Jesus se ofereceu, se deu por nós na cruz, o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Então você pode chegar diante de Deus e dizer: meu Deus, eu errei. Eu falhei, eu fiz coisas que eu não deveria. Eu agi de uma forma como não deveria. Hoje você pode fazer isso. E isso, essa atitude, lhe traz o quê? Lhe traz a paz. A pior coisa que existe é a pessoa viver com o peso do pecado, com a culpa do pecado. Falamos isso recentemente. É como uma dívida que a pessoa pode pagar. Ela tem o dinheiro para pagar, mas ela prefere ali ficar com aquela dívida ali. E vem lá a pessoa batendo na sua porta, cobrando a dívida. Sendo que ela tem o dinheiro para pagar e se livrar daquela dor de cabeça lá. Você pode se consertar. Você pode se reconciliar com Deus. Você pode. Não custa nada. Só você dobrar os seus joelhos e dizer: meu Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz. Eu agi errado. Eu não quero fazer mais isso. Não é simples? Isso tira o peso, isso tira o fardo, isso tira a culpa, isso deixa você leve. Isso te dá paz. Mas a pessoa prefere ter um prazer de um momento, de um instante, do que ter paz. Ela prefere ficar sendo acusada pelo diabo 24 horas por dia do que ter paz. É complicado. Se você tem alguma coisa para resolver com Deus, faça isso agora. Faça isso agora. Tire esse peso, tire essa culpa que você está carregando. Tire esse fardo de cima dos seus ombros. Tira isso de você, tira isso da sua vida. Se liberta disso, esse jugo do pecado que está escravizando você. Confesse, se liberta.
Não paga nada, não custa nada, é de graça. Pague essa dívida, quite essa dívida, para que você seja livre de tudo isso. Então ele diz que essas pessoas eram batizadas por ele no Jordão, é claro. Como falamos e repetimos. Elas não chegavam lá e eram batizadas, não. Antes do batismo tem o quê? Tem que ter uma decisão. Não, a partir de agora, eu não quero mais viver essa vida. Não adianta a pessoa se batizar por se batizar. Porque os outros estão indo, porque está tendo campanha de batismo. Isso não é batismo. Eu conversei com um senhor recentemente que ele estava ouvindo vozes, vendo vulto, estava sofrendo perturbações. E ele começou a ir em um monte de igreja, começou a sair se batizando em meio mundo de igrejas. Se batizou na tal, se batizou na outra. E foi se batizando nas igrejas por aí. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Ele estava tentando resolver um problema espiritual, se batizando em todo lugar. Mas isso muda alguma coisa? Por que a pessoa está se batizando? Ela está se batizando porque ela quer acabar com a ação do mal na sua vida. Mas esse é o motivo do batismo? Esse? É por isso que a pessoa tem que se batizar? Não, não é por isso. A pessoa tem que se batizar porque ela está decidida a deixar o pecado. Ela está decidida a ser uma nova criatura. E isso tem que vir da pessoa. Eu não posso dizer para você assim, se batize. Eu não posso dizer isso para você. Não posso. Nenhum versículo da Bíblia diz assim, batizai-vos. Não tem nenhum versículo. O que diz é, eram batizados. Só que não tem nenhum versículo dizendo, batizai-vos. O que tem é, arrependei-vos, convertei-vos. Porque isso a pessoa pode falar, mas não tem batizai-vos. Eu posso pedir para que você se arrependa. Mas pedir para você se batizar, aí a pessoa vai se batizar porque eu estou pedindo. Mas o batismo não pode ser uma decisão que vem de pedido de alguém. O batismo tem que ser uma decisão que vem da pessoa. Tem que ser uma decisão que vem da pessoa. Quando ela está decidida realmente a deixar a vida errada. E dentro dela ela decidiu isso. Não, eu não vou mais viver essa vida, eu vou me batizar. Não porque eu estou dizendo. A palavra de Deus, ela diz, quem crê e for batizado será salvo. Então a pessoa ouvir essa palavra, ela tem que ter consciência. Não, se eu crer, se eu obedecer e for batizado, eu serei salvo. Então eu vou me batizar. Alguém pediu para ela se batizar? Ninguém pediu. Ela apenas obedeceu o que está escrito. É isso. O batismo não é uma coisa que tem que ser pedida. O batismo é uma coisa que cada um precisa ver. É uma decisão pessoal. Você não pode se batizar porque alguém falou. Tem pessoas que se batizou porque alguém falou. Você acha que esse batismo valeu? Mas quando o batismo é uma decisão que a própria pessoa toma, então realmente é diferente, porque não foi algo de ninguém. Foi uma decisão que ela tomou. E aí é diferente, porque ela fez aquilo consciente. Ela tomou a decisão, como essas pessoas aqui. Elas ouviram a pregação sobre arrependimento, sobre salvação, e elas tomaram a decisão de se batizar. Não diz aqui que João obrigou elas, que ele impôs isso a elas. Você vê em algum momento ele pedindo para se batizar aqui? Não, ele só disse arrependei-vos porque está próximo ao reino de Deus. Você não tá vendo ele pedindo para se batizar. Ele só batizava elas, mas ele não estava pedindo para se batizar. Quem tomou a decisão de se batizar foi elas. Foi elas. Quem tem que tomar a decisão de se batizar é quem? É você. É você que tem que tomar essa decisão de se batizar. E o quanto antes, sabe por quê? Acabamos de falar, ele disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, às vezes, a pessoa fica adiando a decisão do seu batismo. Eu me lembro hoje, agora, melhor dizendo, eu me lembro de um jovem que eu encontrei um tempo atrás numa unidade de detenção e
Ele havia acabado de chegar lá. Ele estava me contando que ele ia se batizar um dia antes dele ser preso. Ele ia se batizar. Mas aí ele falou que alguns amigos, entre aspas, chamaram ele para uma festa, alguma coisa desse tipo. Só que ele dizendo que quando foi ver, os caras na verdade iam cometer um assalto. E ele acabou sendo pego junto com esses caras. E acabou sendo preso. Ele estava sofrendo, com vontade de se matar dentro da prisão. Quer dizer, ele ia se batizar. Mas aconteceu essa situação, é claro, mal. Com certeza não foi Deus que armou essa cilada para ele, foi mal. Porque ele disse que estava decidido a se batizar. Mas no dia que ele ia se batizar, vieram os amigos e chamaram ele. Mas eu pergunto a você, se esse jovem tivesse morrido, só um exemplo nesse episódio, ele ia se batizar. Mas quem vai ser salvo não é a pessoa que vai se batizar, é a pessoa que se batizou. Ele falou: quem crer e for batizado será salvo. Então o salvo vai ser aquele que decidir se batizar. Quantas pessoas não morreram se planejando se batizar? Quantas pessoas? Mas não se batizou. Morreu antes, mas estava planejando, estava pensando em se batizar. E agora? E aí? E aí? Agora não dá mais para se batizar. Pior, perdeu a chance da salvação. Então você tendo a oportunidade de fazer isso, meu amigo, minha amiga, você não pode deixar essa oportunidade passar. Porque a sua alma é a sua eternidade. Eu não vou dizer para você se batizar. Você tem que decidir se batizar. Por quê? Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Se você se batiza, você está obedecendo a palavra de Deus. Requisito para ser salvo: crer e ser batizado. Ponto. Quem que tem que fazer isso? Eu? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem tem que fazer isso é você. Você tem que decidir se batizar. Você que tem que escolher isso. Você. Não sou eu que tenho que falar. É você que tem que decidir. Você que tem que colocar dentro de você. Não, eu vou me batizar. Eu vou me batizar. Essa decisão tem que partir de você. Nós pregamos, nós damos a palavra, nós estamos dando a palavra. É você que tem que dizer consigo mesmo. Consigo mesmo. Não. Eu vou me batizar hoje. Eu vou me entregar hoje. Eu vou mudar hoje. É você que tem que fazer isso. É você. Tendo consciência. Tendo consciência daquilo que você está fazendo. Porque isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Tem pessoas que se batizaram 5, 10, 15 vezes. Batismo não é uma brincadeira. Se você não está disposto a assumir um compromisso, não faça isso. Não faça isso. Porque você vai acabar trazendo problemas para sua vida. Mas se você está disposto a assumir um compromisso, a oportunidade está aí. Para você que está decidida realmente. Não, a partir de hoje, eu não quero mais essa vida. A partir de hoje, eu não quero mais viver desse jeito. E assumir um compromisso com Deus de verdade. De matar aquela pessoa que você era, de sepultar aquela pessoa que você era.